Oi, gente. Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu pós-operatório, a primeira e a segunda semana do pós-operatório da cirurgia de mamoplastia de aumento. Quem ainda não viu meu vídeo, eu acho que eu vou postar o vídeo, na verdade, eu já postei o vídeo do pré, vou postar o vídeo do vlog hoje e esse deve sair daqui uma semana mais ou menos. Então, a gente vai começar. Quando eu cheguei do hospital, eu tava absolutamente imóvel. Eu precisava de ajuda pra tudo, tudo. Eu tava com muito medo de movimentar e doía muito. Não conseguia levantar. Assim, pra falar a verdade, até que levantar eu conseguia, porque como eu faço academia tem muito tempo, eu tenho força nas pernas. Minhas pernas é fininha, mas eu tenho força. Então, tipo assim, pra sentar e pra levantar, eu ia só com, tipo, a força das pernas. Então, tipo, eu ficava meio que imóvel, dura aqui, e fazia força só nas pernas. Então, isso era de boa. Mas pra deitar, pra levantar, tipo assim, levantar, minha mãe precisava de me ajudar aqui. Tudo isso precisava de ajuda. Gente, até pra pegar um copo d'água eu não conseguia, porque é pesado. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu pensei que eu não ia sofrer desse jeito igual eu sofri. Mas quando eu cheguei do hospital, era 6 horas, por aí. Eu sofri muito no primeiro, segundo, terceiro dia. Foi os dias que eu sofri muito. Gente, nossa senhora, eu não sei como que ainda bem que passou. Porque, gente, assim, vai de pessoa pra pessoa. Cada organismo reage de um jeito. Tem gente que pode falar que eu tô exagerando, mas eu não tô. No meu corpo, foi muito dolorido. Pra minha pessoa, foi muito dolorido o que eu passei. Olha que eu não sou fraca com dor, gente, porque não sou fraca com dor. Pra dormir, gente, foi um custo. Eu deitei aqui no meu quarto, aí minha mãe deitou na sala. Porque era meio perigoso a gente deitar, porque minha mãe não mora comigo, gente, eu moro só com meu pai. Aí minha mãe veio de férias, passar as férias aqui comigo, né, pra me ajudar. Aí, minha mãe não podia dormir comigo, porque caso ela, às vezes, movimentasse, batesse o bracinho sem querer, à noite, aí era perigoso. Aí ela foi dormir no sofá. E, gente, ela me colocou numa posição e eu não dava conta de mover daquela posição. Então eu ficava assim, e eu sou muito inquieta, e como eu não sou acostumada, gente, eu nunca durmo de barriga pra cima, sabe? Eu sempre durmo de bruço ou de lado, toda petecada na cama. Gente, foi um custo. E eu fui dormir meio sentada, assim, inclinada. E não dava dando conta. Eu tive que chamar minha mãe 7 vezes aqui no quarto pra me ajudar a mudar de posição. Porque não conseguia. Até que eu consegui dormir, gente, eu demorei 3 horas pra dormir. Quem tem facilidade pra dormir de bruço, às vezes é mais fácil. Mas não era só por causa, assim, do peito, não, gente. Mas era porque eu não conseguia me mover pra, tipo, dar uma ajeitadinha, eu não conseguia. Trocar um travesseiro, assim, eu não conseguia, então era impossível eu me movimentar, porque eu não conseguia mesmo. Minha coluna tava arrebentada. Minha coluna ficou arrebentada, gente. Nossa, só de lembrar, eu até começo a suar, gente, porque eu tava absolutamente podre da bagaça. Minha coluna tava impossível, gente. A coluna tava, pra falar a verdade, tava doendo mais que os peitos. Aí eu consegui, aí teve uma hora, não, mãe, vamos trocar. Você dorme aqui no meu quarto, eu vou lá pra sala. Porque a minha cama é mais macia e o sofá, ele é um pouco mais duro, então, e ele é espaçoso e tal, dá pra dormir. E eu fui pro sofá. Aí eu tive que chamar minha mãe mais umas 2 vezes e tal, pra me ajudar lá, porque minha cabeça caía pra trás assim, e eu não dava conta de voltar a cabeça. Nem isso, gente, pra vocês terem uma noção. Então, o primeiro dia foi bem trabalhoso, gente. Nossa senhora. O segundo dia foi mais suave. O segundo dia eu já tava, tipo assim, pra dormir. Tipo, lógico que dor pra levantar, pra ir pro banheiro. Tudo ajuda. Minha mãe tinha que me dar comida na boca. Nada, gente, nada de esforço. Porque, igual a gente fala assim, que o médico é 50% e o pós é mais 50%. Então não adianta o médico fazer um trabalho perfeito em você e depois você ir lá igual uma menina da minha cidade morreu, acho que foi, hoje é quinta-feira, acho que ela morreu sábado, porque ela fez a cirurgia e passou uns 10 dias, já tava andando de moto, gente. Então, gente,
é muito perigoso. Isso a gente tem que ter, você tem que tirar um tempo. Não adianta você fazer uma cirurgia aí e ter que trabalhar no outro dia, não. Tem que ser uma coisa planejada. Então, o segundo dia a gente foi bem mais de boa, sabe? Eu já tava conseguindo, tipo assim, minha coluna já tava um pouco melhor, apesar de estar doendo ainda, mas em relação ao primeiro dia tava melhor. Gente, a hora que eu tomei um banho, me deu uma. Tipo assim, lógico que foi um custo pra eu tomar banho, porque a hora que eu tirei, eu ainda não tinha tirado o sutiã. Então, a hora que tirou, gente, parece que caí meus peitos. E outra que eu tava andando só assim, corcunda. Só ficava assim, inclinada, assim, e segurando os peitos ainda, né? Como se fosse cair. E minha mãe, menina, para de segurar esse peito, não vai cair não. E eu, não dá, gente. Parece que você pega uma mania de ficar segurando os peitos assim, e andando encurvada, sabe? Aí, o primeiro dia, depois que eu tomei banho, e, gente, repouso total. Terceiro dia, pra dormir no segundo dia, a gente foi bem mais de boa. Tipo, não sei se era porque eu tava cansada, porque eu acordei muito cedo. Eu acordei, era umas 7 horas da manhã, e dormi muito pouco. Tipo, eu fui dormir, era umas 3 e acordei 7. Então, eu acho que é porque eu tava cansada. Então, eu dormi rapidinho no segundo dia, mas sempre acordando cedo. E sempre acordo durante a noite também, gente. Isso é normal, porque você não tá acostumada com aquilo, então... Gente, eu tô falando muito. Tô falando demais. Mas tá. Então, eu tô fazendo um vídeo bem detalhado, porque... Ai, gente... Tá. Então, o terceiro dia, gente, também foi bem mais suave do que o primeiro. Assim, lógico que dor, minha coluna tava doendo muito. E, tipo, a vontade que dá de você se espreguiçar, assim, de você estralar as costas e tal, é muito grande. Então, e outra que minhas amigas também me ajudaram bastante, elas vinham aqui, porque minha mãe, tadinha, ela tava cuidando da casa também aqui. Então, elas ficavam aqui comigo, me ajudavam, pegavam coisa pra mim e tal, me ajudavam a levantar. E foi super de boa. O quarto dia, gente, depois do quarto pra lá, eu já tava ótima. Já tava até conseguindo levantar, assim, lógico que precisava de ajuda pra certas coisas, mas tava até conseguindo levantar sozinha já e tal, sabe? Do quarto dia, gente, até hoje eu tô muito de boa, só melhorando. Mas teve um problema, eu tive uma... Gente, a segunda semana... Nossa, gente, tem explicação. Eu só preciso de ajuda mesmo pra tomar banho. Porque eu não consigo, tipo, abaixar pra lavar as pernas, os pés, essas coisas assim. Mas até hoje, gente, que hoje fazem 15 dias, eu já consegui até dar uma lavadinha na minha cabeça sozinha. Mas porque minha mãe lavou ontem. Eu só lavei hoje, gente, porque eu suei demais essa noite. Porque eu dei uma infecção de garganta. E aí o trem foi duro. Porque eu tive febre, tive dor no corpo, eu tava com vômito, então atrapalhei tudo por causa dessa infecção de garganta, gente. E suava à noite de escorrer só, o remédio fazendo efeito. Então tava insuportável. Hoje que eu dei uma melhorada, porque essa dor de garganta arrebentou comigo. Gente, mas tirando isso, eu falo, os primeiros dias foram difíceis foram muito difíceis. Só que depois do quarto dia foi de boa, gente. Agora, tipo assim, porque no início você não tem uma posição certa pra dormir, mas com o passar dos dias, você vai tipo, arranjando a posição que você dá conta de dormir. Então, eu dormia meio de lado, não de lado, mas como eu tava dormindo meio sentada, eu colocava o travesseiro aqui de lado, escorado numas almofadas, e só virava assim de lado e conseguia dormir mais de boa. E ficava intercalando. Uma hora eu dormia deitada, normal, com a barriga pra cima, outra hora sentada, porque minha coluna ia doendo, então tinha que trocar. E tomei os remédios durante uma semana, fui lá no médico, ele disse que estava tudo normal depois de uma semana, né? Tirou a fita micropore, não sei como é que fala, era uma fitinha que estava colada, aí depois os pontos ficaram abertos. Abertos assim, eu falo, gente, sem nada, tipo assim, os pontos são internos, mas estava só a cicatriz. E o que mais, gente, que eu posso falar pra vocês? Gente, agora eu tô super de boa, como eu falei, tô, tipo, ótima. Não tenho o que reclamar, tá sendo ótimo. Gente, eu tô muito feliz com o resultado. Tipo, não coloquei muito, mas ficou um tamanho bom, não sei. Assim, dá pra ter uma noçãozinha, assim. Pra quem não tinha quase nada, gente, tô muito feliz.
Já deu 10 minutos. Eu converso demais. Eu converso muito, tô muito detalhe das coisas. Mas, e sempre passando óleo pra evitar dar estria e tal. E minha mãe sempre me ajudando, porque a gente não adianta. Tem que ter uma pessoa pra dar banho, tem que ter uma pessoa pra te ajudar ali. Não adianta você querer ficar sozinha, porque não pode fazer esforço. Você tem que ficar o máximo que você puder repousando, gente. Vendo televisão, celular, lendo, alguma coisa assim pra te interter, porque não dá, gente. Tem que ficar mesmo. Até porque você não consegue. Mas agora tá sendo ótimo. Daqui um mês não, daqui uns 15 dias eu vou voltar no médico. Aí eu faço outro vídeo pra vocês daqui uns tempos, mas tirando isso, tá perfeito. Só, tipo, deixa eu ver outra reclamação que eu tenho que fazer. Eu perdi a sensibilidade, gente. Eu não tô sentindo nada nessa região do peito aqui, ó. Não tô sentindo nada. E é esquisito, porque minha mãe, na hora que ela ia passar o óleo em mim, assim, dá uma sensação esquisita, porque o biquinho do peito, ele tá bem sensível, que chega a doer, sabe? Mas o resto aqui eu não sinto nada, uma parte do peito. Mas isso aí acontece mesmo, é normal, depois com o tempo vai voltando a sensibilidade. Gente, agora tô super tranquilo, tá? Eu acho assim, que quem tem vontade de fazer, faça, porque é uma coisa que compensa. É uma coisa que nossa autoestima fica ótima, tipo assim, gente, você colocar uma blusa, igual essa blusa aqui, quem diria que ia dar um realce, gente? E dá, tipo assim, fica bem mais bonito. Então, compensa. Só porque, igual eu tô falando, tem que ter a ajuda de uma pessoa, você tem que ter uma pessoa aí pra estar te ajudando e tal. Porque não dá pra se virar sozinha. Gente, eu pensava que eu ia dar conta de fazer as coisas sozinha, mas não dá. Não dá mesmo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí, porque eu não sou acostumada a gravar vídeo, então eu vou falando as coisas assim, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida, você escreve aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E beijinhos, até mais!